Não pule esse vídeo, meu filho. Você vai receber uma bênção, mas antes clique em seguir e deixe o like. O leproso que voltou. Durante anos, ninguém me olhou nos olhos. As pessoas desviavam o olhar, tampavam o nariz, cruzavam a rua. Eu era um leproso, um morto em vida. Não podia tocar em ninguém. Não podia abraçar minha esposa, nem ver meus filhos de perto. Eu vivia fora dos muros da cidade, junto de outros como eu, esquecidos, fedendo a dor. Um dia ouvi rumores. Um homem, chamado Jesus, curava os cegos, fazia paralíticos andarem e até leprosos, como eu. Mas eu já tinha perdido a fé. Para mim, Deus havia me esquecido há muito tempo. Mesmo assim, algo me empurrou. Saí da caverna onde me escondia e fui em direção à cidade. Quando o vi, ele estava cercado por uma multidão. Gente sorrindo, gritando, levantando crianças nos braços. Mas quando me aproximei, o som virou silêncio. Imundo! Gritaram. As pessoas se afastaram de mim como se eu fosse uma praga. Mas ele ficou parado. Não se moveu. Não deu um passo para trás. Senhor... Minha voz saiu rouca. Se quiseres, podes me curar. Ele me olhou com uma ternura que quebrou tudo dentro de mim. Então, ele fez o impensável. Me tocou. Quero, seja curado. Foi instantâneo, como se a vida voltasse correndo pelas minhas veias. A pele queimada pela lepra voltou a ser carne viva. Mas o maior milagre não foi físico. Foi o toque. Anos sem sentir a mão de alguém. E o Filho de Deus me tocou, sem medo. Eu fui embora, pulando de alegria. Mas no caminho, algo me parou. Você vai voltar para agradecer? Perguntou meu coração. De 10 curados naquele dia, só um voltou. Fui eu. Me joguei aos pés dele, chorando, sem palavras. E ele sorriu. Levanta-te. Tua fé te salvou. Não fui apenas curado. Fui restaurado. Fui amado. Fui visto. E até hoje, onde quer que eu vá, carrego esse toque comigo. O toque do homem que curava o corpo, mas também curava a alma. Escreva, eu recebo nos comentários, clique em seguir e deixa o like. Não pule esse vídeo, meu filho. Você vai receber uma bênção, mas antes clique em seguir e deixe o like. A menina e o carpinteiro. Eu tinha só 12 anos quando tudo aconteceu. Meu nome era Tamar e minha mãe dizia que meu coração era doente. Não o tipo de doença que se vê, mas um vazio por dentro. É como se algo estivesse quebrado. Meu pai era ausente. Minha aldeia, esquecida. Eu vagava sozinha, sentada nas pedras da estrada, ouvindo os passos das pessoas que passavam sem notar. Até o dia em que ele chegou, um grupo de homens entrou na aldeia. Caminhavam empoeirados como gente comum. Mas havia um entre eles que parecia diferente. Não era bonito, no sentido que todos esperavam. Era sereno. Seu olhar parecia entender tudo, mesmo o que você nunca disse. Fiquei escondida atrás de uma oliveira quando o vi pela primeira vez. Ele falava com um cego, depois com uma viúva que havia perdido o filho. Ele chorava com ela. Quem era esse homem? Ouvi alguém sussurrar. É Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Naquela noite não consegui dormir. Algo em mim queimava. No outro dia, quando ele passou perto, juntei coragem e me aproximei. Não falei nada, apenas olhei. Ele parou. Tamar. Ele disse meu nome, embora eu jamais o tivesse dito. Você se sente invisível, não é? Meus olhos encheram de lágrimas. Ele se ajoelhou até ficar da minha altura. O mundo pode esquecer, mas eu nunca esqueço. Você nasceu para ser vista, ouvida e amada. E eu vim por você também. Ele tocou minha cabeça e sorriu. Não prometeu riqueza, nem fama, nem que tudo seria fácil. Mas algo em mim se curou naquele instante. Não fisicamente. Meu coração. Senti paz pela primeira vez. Paz de verdade. Como se o peso do mundo tivesse caído dos meus ombros. Depois disso, ele foi embora com os discípulos. Anos depois, soube que ele foi crucificado. Mas eu também soube de outra coisa. Que o túmulo estava vazio. Que ele venceu a morte. E que aquele carpinteiro era, na verdade, o rei. E eu? Eu sou só uma menina invisível que foi vista por Jesus. Escreva, eu recebo nos comentários, clique em seguir e deixa o like. Não pule esse vídeo, meu filho. Você vai receber uma bênção. Mas antes clique em seguir e deixe o like. A última chance de Judas.
A história que quase ninguém conta. Judas Iscariotes é lembrado por uma única coisa: a traição. Mas há um momento escondido nas entrelinhas da Bíblia que revela algo profundo, algo que poucos enxergam. Na última ceia, Jesus está à mesa com seus 12 discípulos. Ele parte o pão, serve o vinho, fala sobre amor e entrega. E então diz com a voz embargada: "Nenhum de vocês vai me trair." Os discípulos se olham, confusos e assustados. Um a um perguntam: "Sou eu, Senhor?" Até que chega a vez de Judas. Pergunta, evitando seu olhar. Jesus responde de forma enigmática: "Você o está dizendo?" Mas aqui está o detalhe tocante, e muitas vezes ignorado. Jesus sabia o que Judas faria, e mesmo assim lavou seus pés naquela noite. Ele se ajoelhou diante do traidor. Com as próprias mãos, sujas de água e poeira, limpou os pés de quem o entregaria. Em silêncio, como um servo, como um amigo. Não houve humilhação. Não houve reprovação pública. Houve uma última chance. Jesus não expôs Judas diante dos outros. Ele deu-lhe espaço. Deu-lhe tempo. Talvez Judas ainda pudesse voltar atrás. Mas ao sair da sala, Judas caminhou para a escuridão. E nunca mais voltou. Arrependido depois, jogou as moedas de prata no templo e tirou a própria vida. O peso da culpa o esmagou antes que ele pudesse compreender. Até ele teria sido perdoado. Essa é a parte secreta. A parte que poucos veem. A história de Judas não é só uma história de traição. É uma história sobre o amor de um Salvador que estende a mão mesmo sabendo que será rejeitado. É a história de um Jesus que oferece graça até o último instante. Escreva "Eu recebo" nos comentários, clique em seguir e deixa o like. Não pule esse vídeo, meu filho. Você vai receber uma bênção, mas antes clique em seguir e deixe o like. O homem que tocava corações. No calor escaldante das ruas empoeiradas da Galileia, um homem caminhava lentamente, seguido por uma multidão. Seus olhos eram diferentes. Não havia julgamento neles. Apenas uma ternura que parecia atravessar a alma de quem o olhava. Seu nome era Jesus. Ele não era rico, não vestia roupas nobres, não possuía casa fixa. Mas onde ele ia, algo mudava. Era como se a dor parasse para ouvir. Como se os corações cansados encontrassem abrigo apenas com a sua presença. Certa tarde, enquanto ensinava perto do templo, uma mulher foi arrastada até ele. Estava trêmula, com os cabelos em desalinho, cercada por gritos e pedras nas mãos de homens furiosos. "Foi pega em adultério!" E berravam. "A lei manda apedrejar." Jesus, em silêncio, abaixou-se e começou a escrever com o dedo na areia. As palavras não importavam. O tempo parou. Todos esperavam sua sentença. Então ele se levantou, olhou cada acusador nos olhos e disse apenas: "Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra." Um silêncio cortante tomou o lugar. Um a um, os homens largaram suas pedras e se afastaram. Restaram apenas ela e ele. "Mulher, onde estão os que te condenaram?" "Ninguém, Senhor." Ela respondeu, as lágrimas lavando o rosto. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais." Naquele dia, ela não encontrou apenas misericórdia. Encontrou alguém que via além dos erros, alguém que via o coração. Dias depois, esse mesmo homem seria preso, traído, injustamente acusado e pendurado numa cruz. Muitos pensaram que tudo havia terminado ali, mas não. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Seus seguidores o viram novamente, vivo. Tocaram suas mãos perfuradas, ouviram sua voz e entenderam. Jesus não veio apenas para ensinar. Ele veio para salvar, para restaurar, para amar como o mundo jamais havia visto. E desde então, milhares de anos se passaram. Mas ainda hoje, quando alguém diz seu nome com fé, algo acontece. Corações ainda são tocados, vidas ainda são transformadas, porque Jesus está vivo. Escreva "Eu recebo" nos comentários, clique em seguir e deixa o like.